Eu quero você pensar assim, o ato age em você, não é você que produz o ato. Tem esses momentos onde, de uma certa maneira, quer dizer, o ato se produz em você. É muito diferente, quer dizer, esse tipo de situação. Isso não era um ato político. No entanto, o ato político se produziu através do desespero desse indivíduo. Certo? Quer dizer, e foi graças a isso que o governo caiu. Né? Então, essa capacidade que a gente tem de confiar na ação, numa ação que não é totalmente, não é resultado simplesmente da nossa intencionalidade, certo? Não é resultado simplesmente do seu calcular, mas é a crença de que um ato vai ocorrer. Né? Quer dizer, se eu for fiel, né, à minha insatisfação, se eu for fiel à minha consciência de que essa situação na qual a gente está insustentável, um ato vai ocorrer. Muitas vezes você produz o ato sem sequer perceber que produziu. Né? Mas é assim que a história sempre funcionou. Né? A gente perdeu essa capacidade de entender esse processo. Né? Então, por exemplo, quando você fala, bem, como é que eu, como artista, eu posso saber como intervir? Veja, o simples fato de que você está aqui na rua, você não está lá na galeria de arte, né, tentando entrar no sistema de rentabilização do capital, certo? Rezando para o Banco Santander comprar tua obra, entendeu? Porque aí eles vão botar na carteira de financiamento, entendeu? Porque vão chegar para o banqueiro e falar, para chegar para o banqueiro e falar, ó, a gente pode investir, ó, você pode investir em ação, você pode investir em fundo de rendimento, você pode investir em arte também. Por que não? Por que não? Porque é bom, entendeu? O Damien Hirst, quer dizer, você compra um negócio hoje, daqui a 5 anos vai estar valendo 10 vezes mais. Quer dizer, o fato de você dizer não, isso eu não quero, entendeu? Quer dizer, esse tipo de ação não me diz mais respeito, né? Minha ação é outra, em outro lugar, em outro espaço. Quer dizer, já é um dado extremamente importante, extremamente interessante. Você não está lá correndo, desesperado, atrás do galerista XYZ, que o marchand vai pegar a tua obra e vai vender lá para o fazendeiro lá de Vitória da Conquista, para botar a tua obra lá na fazenda dele, vai te pagar uma fortuna, mas bem, é isso que você vai se virar, né? Decorador, é isso aí, decorador de fazenda, de cacau, quer dizer, isso já é um dado. O voto assistir há 5, 10 anos atrás seria impensável. Seria impensável. Quer dizer, todos meus amigos artistas estavam sendo desesperados, todos, sem menor exceção, de ter sua peça comprada por um banco, né, para entrar na coleção do banco. Porque eles sabiam, aí ia vir aqueles curadores malucos, né, que pegavam, que quando você for fazer a sua exposição, eles iam fazer aqueles textos que tem 50 citações, né? De Platão até Gilles Deleuze, todo mundo sabe, mobilizado para ver se rentabiliza. O fato de você legitimar a tua obra, o fato de você estar conseguindo, você está falando, não, a gente tem que sair desse circuito, o ato de sair do circuito já é um dado importante. Eu acho que a questão é como você consegue articular sua criatividade, fazer mudanças, fazer expressões que sejam lúdicas e ao mesmo tempo pautar coisas políticas. Porque se eu quero, assim, andar de bicicleta, mas não tô nem aí para se tais e tais comunidades não conseguem ter bicicleta ou não ter acesso ao transporte público, isso é uma manifestação, assim, altamente alienante, pequeno-burguesa, no meu entendimento. Isso daí passa para mim, deu cuidado do meu gozo e da minha vida, dos meus interesses. A questão não é você legitimar o partido, a representatividade. A questão é como, a partir dessas experiências ligadas à ludicidade, às formas de gestão horizontal, você consegue transformar as estruturas sociais, você consegue transformar as estruturas econômicas, você consegue transformar o machismo. E você não consegue transformar o machismo fazendo uma ação pontual num bairro de classe média. Você tem sim que criar uma comunicação com, digamos, o movimento sem terra, com os camponeses, com as comunidades tradicionais. As comunidades terreiros estão sendo expulsas sistematicamente, estão sendo assassinadas pelo crime organizado, pela igreja evangélica. Qual a nossa ação quanto a isso? Né? Eu não sou indiferente a essas pautas.
pautas, elas me tocam. E elas me tocam não porque por uma questão de culpa cristã, elas me tocam porque tem o gozo do terreiro, porque eu sei da dança, eu sei da diversidade cultural que ele insera, eu sei do gozo que ele gera, né? Isso pra mim é importante. Não é uma questão de eu andar de bicicleta ou de eu fazer uma intervenção e achar bacana e o meio que anda comigo legitimar isso como massa e a gente tá aqui ocupando, se a gente não dialoga, cara, com as pessoas que estão excluídas, saca? Eu acho, e nesse sentido eu discordo um pouco, não acho que o nosso gancho de revolução tá em esperar a indignação de uma classe média, que pelo contrário, ela quer botar o filho na escola privada e ela quer um plano de saúde privado e ela tá querendo, e se ela for contra isso, ela vai ser contra isso para poder consumir Skype. A gente vai estar socializando o enlatado norte-americano. É importante a gente perceber que a gente tá lutando contra o consumo e a gente não vai, assim, digamos assim, esperar uma classe média que queira consumir mais para querer o Estado mínimo de direito, para querer uma educação pública. Cabe muito mais, talvez, se aliar com o movimento sem terra, com o movimento dos quilombolas, com o movimento feminista. Essas questões são fundantes. A gente está vindo aqui para quê? Né? Para mim, se for para manifestar indignação, jogar e-mail na internet e voltar, não tem o menor sentido. Isso tem sentido enquanto isso se articula com a transformação do mundo, com os excluídos, né? Acho que as pessoas que estão perdidas no mundo. Não, queria comentar um pouco essa indignação com os destinos da indignação, né? Porque o fato de que há uma insatisfação, que há um mal-estar, mostrar o que é. Peraí que ele tá falando isso. Peraí, mas espera ele falar, irmão. Isso, de certa forma, já está sendo agenciado, né? Quer dizer, tanto para um lado como para o outro. São as dissidências pré-constituídas. Então você está insatisfeito com a condição da mulher. Bom, tem aqui o processo formal ligado ao Estado que você pode entrar e que, no fundo, vai esgotando aquele que seria o fim para o qual ele se propõe. Ou seja, todas as formas instituídas de dissidência, de resistência, de alternatividade, elas parecem ser assim captadas, né, aparelhadas e devolvidas para você, às vezes, num formato, inclusive, industrial ou capitalista, né? Então, a ideia de criticar o ativismo, eu acho que ela, quando ela é pega assim no seu conjunto, ela está querendo simplesmente dizer isso, né? Que nenhuma posição é garantida, né? Não é porque você se credenciou num partido ou num movimento social que o teu ato já está transferido para o outro e que, portanto, você comprou a sua parte na transformação social. Ou seja, existem posições que já estão, vamos dizer assim, vendidas e outras que não estão. Eu acho que faz diferença entre você esperar a transformação vir do clube dos banqueiros ou você esperar a transformação vinda de um movimento social. Agora, isso não garante que você participando do movimento social, a tua orientação de transformação está dada. Eu acho que é essa a polaridade que precisa ser desfeita, né? Não, entendeu? Acho que tem só uma questão quando você fala que não acredita na necessidade de uma espécie de aliança com uma espécie de nova classe média, que veja, a gente está falando de 56 milhões de pessoas, né? A gente está falando de uma coisa que não é os 10% que os 10% que a gente faz parte, né? É uma coisa completamente diferente, certo? Eu insistiria na seguinte questão: você tem a grande maioria da população brasileira, por mais que o sujeito queira ter uma TV Sky, qualquer coisa dessa natureza, eles têm uma memória de sofrimento extremamente politizável, certo? Que eles queiram esse tipo de questão hoje. Bem, isso é muito natural. Você ia querer a mesma coisa se estivesse no mesmo lugar, entendeu? Você ia acreditar que, bem, todo mundo que se deu bem entrou na escola privada. Por que eu não posso conseguir, então, ter uma vida melhor para o meu filho? Por que eu não posso conseguir ter uma saúde melhor para o meu filho? Eles ainda acreditam nisso, mas isso é absolutamente racional, não tem nada de estranho, certo? O que vai acontecer é que eles vão entender que eles não vão conseguir, porque a gente sabe que diabo de escola privada é essa que ele vai colocar, que diabo de plano de saúde é esse que ele vai arrumar. Quer dizer, o fato é, não se trata de deslegitimar o desejo de parar de sofrer. Não há nada de errado nisso. É um equívoco nosso, sabe? Porque a gente tem uma tendência mais ou menos a seguinte. Isso me lembra, sabe, uma discussão
que teve no final dos anos 60, com aquele pessoal, os Black Panthers, que eram o pessoal do movimento negro, né? O pessoal aguerrido, né? Apareceram os brancos, falaram: a gente quer defender vocês, a gente é solidário com a sua questão, o que você acha, o que a gente precisa fazer? Qual era a resposta? Se enforquem. Ou seja, não foi à toa que o negócio não deu certo. Quer dizer, com essa inteligência você não consegue dar 2 passos. Quer dizer, qual que é a questão? Não compreender que há uma capacidade que nós temos de nos comunicar, certo? Pela capacidade que você tem de reconhecer o sofrimento do outro, certo? Independente de onde ele está, certo? Você pode politizar isso. E toda essa classe, todas essas 50 e poucos milhões de pessoas, eles têm uma memória do sofrimento que ainda não foi politizada. Ela vai ser politizada. Se a gente continua de politizar isso se transforma numa força. Todo mundo acredita que a gente está diante de uma espécie de tendência conservadora da sociedade brasileira. Isso não está dado. Não está dado. Isso não está fechado. Isso, na verdade, isso é um conflito. Certo? Quer dizer, é um conflito no sentido, existe essa tendência, e existem outras coisas também. Certo? Se você dá de barato isso, aí acabou. O que é verdadeiramente a violência policial? Eu vou te explicar, a gente tem uma ideia, eles sentiram na pele, eles vão mostrar para você as feridas. Certo? Eles vão mostrar para você o que significa quando você está num lugar onde não tem nenhum tipo de aparelho, certo, estatal que possa te dar um mínimo de vida digna. Certo? A gente tem uma ideia de como isso funciona. Eles sabem explicar. Então é eles que tem que... Não dá para você abrir mão. Claro que você pode falar, mas tem os movimentos organizados, tem o pessoal que já está em todo o histórico de luta, as feministas de um lado, o pessoal do movimento ecológico por outro. Claro, você tem toda a razão. Agora, volto a insistir, isso aí dá mais 3 barracas. Você consegue botar mais 3 aqui. Se você está pensando em escala, a questão fundamental é como é que a gente faz para pensar em escala de verdade, certo? Quer dizer, que é um pouco que em alguns lugares isso funcionou. Quer dizer, quando você bota no Chile 400 mil pessoas em Santiago, quer dizer, aí sim você está começando a falar em escala. Mas para isso você precisa saber mobilizar mais do que os movimentos que já estão organizados, porque esses botam gente na rua, mas não botam muito mais do que vocês. O Vladimir falou agora sobre isso, que eu acho que é o que a gente tem que explorar, entendeu? Porque não é a gente que... Isso é, na verdade, a gente reproduz uma lógica muito antiga do movimento social, que é: nós vamos lá, nós esclarecemos o que eu posso fazer para esclarecer. Nesse sentido é a gente ouvir, entendeu? É como a gente vai construir junto, entendeu? Como é que essa experiência vai me transformar também. Nesse sentido é onde está, né? Eu queria só que encaminhasse 2 questões. Primeiro, que ele colocou o título Ocupar para Reconstruir, né? E se esse reconstruir é entendido como continuidade ou modificar. Porque a gente fica meio nessas dúvidas se a gente vai continuar o sistema ou se vai modificar por outro, né? A outra questão é que na palestra hoje você citou com o Salvador na questão do sem saber e determinismo, para você falar um pouco pessoal sobre isso. Porque eu acho que os 2 temas são muito... Um é um tema meio acadêmico, né, que a gente tem pensado, né, mas que mais ou menos o seguinte, né, a gente costuma olhar para o futuro, para a insatisfação, né, e no fundo pedir respostas, pedir melhores formas de determinação, sejam elas institucionais, sejam elas em termos de coletivos, sejam elas em termos de reformas legislativas, em termos de melhor orientação de governo, né, quer dizer, é difícil a gente se articular sem ter, como está vendo aqui, né, uma discussão sobre, bom, é possível uma determinação melhor para todo mundo. Né? A gente pode construir, vamos dizer assim, uma lei, né, comum, mais autêntica, mais orgânica, que está aí em contraposição a que está dado. Né? Então, durante muito tempo, na modernidade, nossa capacidade de revolta ela teve ligada a isso, né? A capacidade de produção de novos sonhos, de novas utopias, que no fundo exprimiam o quê? Uma vida determinada por outras leis, né? Não por essas que estão aí. Bom, isso é um lado interessante da história, mas tem um outro lado que começa a também pedir para ser pensado, que é o nosso déficit, né? A carência que a gente tem de experiências de não determinação,
experiências em que a nossa identidade é posta em dúvida, experiências nas quais os nossos fins são postos em dúvidas, e que não é que a gente não consegue determinar, porque ainda não determinamos, mas vamos determinar mais à frente, mas porque a substância mesmo da experiência é indeterminável e tem que ser preservada assim enquanto tal, né? Ou seja, a gente tem um déficit de experiências produtivas de indeterminação. As artes, a estética, elas sempre foram um caminho que apontou para isso. A gente é tipo como primitivo, né? Como se a gente tivesse uma escala primitiva que falta muito para avançar. Não, é que as duas são formas de demanda e transformação legítimas, né? E a ideia é que a gente deveria dar voz às duas, né? Tanto aos nossos anseios, vamos dizer assim, de novas e melhores formas de determinação, quanto à valorização, respeito, reconhecimento. Por isso que a gente está chamando aqui de o quê? Daquilo que é indeterminado na experiência e que precisa ser cuidado, porque sem isso você não reconstrói nada, né? Sem isso o que você faz é construir de novo o que já estava aí, né? Ou seja, a mudança ela vem às vezes por um pequeno espaço que você se deixa, vamos dizer assim, pensar, você se deixa viver no corpo de indeterminação. Muitas vezes para você construir certas coisas é necessário admitir que algumas coisas morreram. E às vezes você precisa de um tempo para entender que certas coisas morreram. Você tem que vivenciar essa morte. Aí quando você vivencia essa morte, é que alguma coisa pode ser construída. Essa coisa, ocupar para reconstruir, significa basicamente o seguinte. Você perguntou, isso significa o quê? Reformar algumas coisas ou mudar radicalmente? Então vou dar para você um exemplo sobre o que eu acho a esse respeito. Eu quando, há uns 10 anos atrás, eu fui dar aula num lugar chamado Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é onde Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é onde se formam a nata dos publicitários, né? E todo esse pessoal bem. O conselho da escola é composto pelo Victor Tigre, pelo Roberto Marinho e tal. Quer dizer, tá todo mundo lá, o núcleo tá. Bem, aí eu fui dar ia dar aula de filosofia, comecei a trabalhar em indústria cultural e a crítica da indústria cultural do Adorno no Horkheim. E aí eles começaram a fazer os trabalhos. Eu comecei a ver os trabalhos, tinha uma coisa estranha. Eu falava, pô, mas os caras aceitam tudo. Tudo, não, eles falam, não, é isso mesmo. De fato, a sociedade está em situação administrada, não há mais saída, você tem um embotamento da consciência. Aí um dia eu virei para eles e falei, não, peraí. Deixa eu entender os negócios. Porque se vocês acham isso, o que vocês estão fazendo aqui? Não faz sentido, né? Não, mas o raciocínio foi muito mais elaborado, muito mais interessante, mas é o seguinte. Não, de fato, a coisa é essa, não dá para fazer nada, né? E não dá pra fazer nada, que a gente vai fazer? Tipo, não, a gente vai, quer dizer, no sábado a gente vai na ONG lá fazer uma ação caritativa, a gente vai ajudar isso e aquilo lá tal, mas bem, tem que continuar vivendo, não tem que continuar vivendo? Mas veja, o que é interessante, o fato de você ter uma crítica radical da sociedade era um elemento que fortalecia a adesão deles, mas era uma adesão meio assim. Eu sei que isso aqui não é legal, entendeu? Mas não tem outra solução. É uma adesão funcional, entendeu? Que é a pior de todas. Porque se o cara realmente, se você chegasse e falar, não, precisa trabalhar aqui, você tem que acreditar de verdade. Aí ele ia cair fora. Fala, não, fazer isso e ainda acreditar, você está pedindo demais. Mas esse pessoal não é doente, não? Não é doente. Eles são absolutamente normais, no sentido de que esse é o dado normal das nossas sociedades, normalopatia. Que é você agir sem crença. Você é formado para agir sem acreditar. A minha é que nem pedófilo, estuprador. Mas você não está entendendo. No fundo, esse é o tipo de ação padrão na nossa sociedade. Que é assim, uma espécie de você age, mas você age sem uma ética da convicção. Porque se te exigirem uma ética da convicção, você não suporta. Sim. Certo? Mas você fala, porra, mas se não for eu, outra pessoa vai fazer. Não tem outra pessoa que fazer só. Então vai ter sempre alguém que vai fazer isso. Então deixa que seja eu até faço um pouco mais de dor no coração, entendeu? Eu até faço com um pouco mais de cuidado, tal. Outros vão fazer, vai ser muito pior, entendeu? Então o que acontece? Esse tipo de estrutura na relação entre crença e ação, onde você precisa agir sob descrença, né? Isso é resultado, entre outras coisas, da seguinte ideia: se alguma coisa tiver que acontecer, tem que ser muito radical.
Como não tem nada muito radical em vista, então a gente vai se acostumando com o que tem aqui, entendeu? Por isso eu tinha dito, para essas pessoas, elas precisam acreditar piamente que nada pode ocorrer. Porque é assim que elas funcionaram, entendeu? Eles falaram, porra, eu também não acredito em todas essas bobagens. Mas como todo mundo sabe que nada vai acontecer, que a história fechou, que só tem uns malucos aqui em Salvador em dia de chuva, cara, embaixo, quer dizer, já Salvador em dia de chuva, coisa inacreditável, embaixo de uma barraca, discutindo, só tem eles, não tem mais nada, ou seja, então tá certo, nada vai acontecer e eu tô legitimado na minha posição, entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes, essa crítica totalizante, ela acaba se voltando contra a ação possível. O que é interessante nesses movimentos, como o de vocês, é que não tem ninguém falando o fim do capitalismo, sabe? Assim, gritando, não, vamos acabar com o capitalismo. Quer dizer, ou seja, que é o tipo de colocação. Não que a gente não queira, é o tipo de colocação completamente vazia. Como assim acabar com o capitalismo? O que isso significa? Vamos pegar o capitalismo ali na esquina. Quem você vai mobilizar com isso? Entendeu? Porque as pessoas nem entendem do que se trata, fica parecendo uma querela de palavras. Entendeu? Então, o que acontece? É muito mais interessante você quebrar de outro jeito. Você termina o capitalismo de outra maneira. Você age localmente. Isso. Com uma ação que vai ter uma ação de forte repercussão global, entendeu?